Boa tarde a todos. Eu sou a professora Rosane Monerá e eu estou aqui hoje para comentar com vocês a nossa AD2. Então, aqui nós temos, eu vou compartilhar com vocês a prova. Para a gente poder começar a conversar. Bem, vocês têm um texto aqui da Marta Medeiros, não é? Uma cronista, Quando o Corpo Fala. Vamos ler o texto. Nunca tinha escutado o nome de Louise L. Hay, que, pelo que eu soube, é uma psicóloga americana com vários livros publicados. Vou abrir aqui para ficar maior. E traduzidos para diversos idiomas, inclusive para o português. Me parece que é de autoajuda, a julgar pelos títulos. Como curar sua vida e outros do gênero, como se existisse fórmula mágica para alguma coisa. Se esses manuais funcionassem, seríamos todos belos, ricos, bem casados, desenvoltos, empreendedores, bambambãs em tudo. Mas um dos temas que ela trata é bastante interessante e já inspirou vários bate-papos entre amigos. Ela diz que todas as doenças que temos são criadas por nós. Pô, Luiz, como assim criadas? Fosse simples desse jeito, bastaria a força da mente para evitar que o vírus da gripe infectasse o ser humano. Porém, se não levarmos tudo o que ela diz ao pé da letra, se abstrairmos certos exageros, vamos chegar a um senso comum. Nós realmente facilitamos certas invasões ao nosso corpo. É o que se chama somatizar, ou seja, quando uma dor psíquica pode se manifestar fisicamente. Muitas vezes acontece, sim. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão, diz a psicóloga. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Mais uma vez, o exagero, já que sempre é um amontoado de tempo que não sustenta nenhuma teoria. Mas ela insiste. Pesar, tristeza, raiva e vingança são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve perdão. Perdoar dissolve o ressentimento. Pois é, o perdão. Outro dia estava lendo um verso de uma poeta que já citei em outra oportunidade, a Vera Americano, em que ela diz: perdão, duro rito da remoção do estorvo. É difícil perdoar, mas que faz bem à saúde, não tenho a menor dúvida. Quanto mais leve a alma, mais forte o organismo. Por que não tentar? Louise L. Hay acredita tanto, mas tanto nisso, que chegou a fazer uma lista de doenças e suas prováveis causas. Exemplo: apendicite vem do medo, asma de choro contínuo, câncer de mágoas mantidas por muito tempo, derrame da rejeição à vida, dor de cabeça vem da autocrítica, gastrite de incertezas profundas, hemorroidas vem do medo de prazos determinados e raiva do passado. A insônia vem da culpa, os nódulos do ego ferido, sinusite, a irritação com pessoa próxima. Eu sei, e os leitores também sabem, que não é bem assim, que isso é uma generalização e que há vários outros fatores em jogo, mas não custa prestarmos atenção na interferência que nossos sentimentos têm sobre o nosso corpo. Assim poderemos ajudar no tratamento, sendo menos tensos e angustiados. Para quem é 100% cético, tudo isso é balela. Já fui desse modo. Tempos atrás, não daria a mínima para as afirmações de Louise L. Hay. Hoje me considero 70% cética e ainda pretendo reduzir este índice, pois reconheço que meus parcos 30% de crença no que não é cientificamente provado é que me salvam de uma úlcera. Então, é uma crônica da Marta Medeiros, como nós já vimos. Vamos passar, então, às questões. Questão 1. Observe o excerto seguinte para identificar o tipo de atitude comunicativa predominante. Justifique a sua resposta. Temos 2 excertos aí. Todas as doenças têm origem no estado de não perdão, diz a psicóloga. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Observe que todos os verbos estão no tempo presente. Mais uma vez o exagero, já que sempre é um amontoado de tempo que não sustenta nenhuma teoria. Ela está dando a opinião dela aí. Mas ela insiste.
Pesar, tristeza, raiva e vingança são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve perdão. Perdoar dissolve o ressentimento. Ela está colocando a opinião da autora, mas ela está concordando. Então, ela vai dizer no segundo excerto: Luiz acredita tanto, mas tanto nisso, que chegou a fazer uma lista de doenças e suas prováveis causas. Exemplo, apendicite vem do medo, novamente o presente. Asma do choro contido, câncer de mágoas mantidas por muito tempo, derrame da rejeição à vida, dor de cabeça vem da autocrítica, gastrite de incertezas profundas, hemorroidas vem do medo de prazos determinados e raiva do passado. A insônia vem da culpa, os nódulos do ego ferido. Sinusite é irritação com pessoa próxima. Vamos ver agora aqui as justificativas. Da questão 1. Então, nós sabemos que há 2 tipos de atitude comunicativa: narrar e comentar. O narrar, que é uma narrativa, há um afastamento, porque nós contamos uma história usando verbos do tempo passado. Não é o que acontece aqui. Né? Vocês viram nitidamente, quando eu li o excerto, eu ainda apontei para os verbos no presente do indicativo. Então, nós estamos diante do mundo comentado, do comentar ou do mundo comentado, nesse fragmento em análise. Se verifica, então, uma atitude de comprometimento, de engajamento do enunciador face ao que ele enuncia. Os tempos verbais empregados no texto de comentário são o presente, pretérito perfeito e futuro do presente. Mas, nesse excerto, nós observamos o predomínio dos tempos no presente do modo indicativo. Esse assunto está nos cadernos didáticos, na aula 17. Vamos passar para a questão 2. Observem aqui. Se esses manuais funcionassem, aponta para seríamos todos belos, ricos, bem casados, desenvoltos, empreendedores, bambambãs em tudo. Porém, se não levarmos tudo que ela diz ao pé da letra, vamos chegar. Reparem que foi colocado uma seta aí para ajudar vocês nas respostas, para vocês observarem como o tempo em modo verbal direciona o emprego do outro. E aí a pergunta é: que mecanismo de coesão textual se evidencia a partir da relação estabelecida entre as formas verbais? Está muito fácil. É uma questão de coesão do tempo, temporal. Né? Há uma correlação entre os tempos e modos verbais. No número 1, nós temos uma oração condicional iniciada por ser. O verbo está no imperfeito do subjuntivo. O verbo no imperfeito do subjuntivo leva ao futuro do pretérito. Por exemplo, se eu soubesse, não faria isso. É o que acontece aí, não é? Então, a condicional iniciada por ser, com o imperfeito do subjuntivo, acarreta o futuro do pretérito na oração seguinte. A seta mostra. Em 2, nós temos o futuro do subjuntivo na condicional, que vai implicar o futuro do presente na oração seguinte. Nós temos o futuro do presente aí, que é marcado por essa locução verbal com o verbo ir. Vamos chegar. Nós usamos muito mais o vamos chegar do que chegaremos, que é a forma simples. Muito mais na linguagem coloquial, espontânea. Então, nós temos aí nitidamente, né, eu vou voltar aqui à prova, essa correlação temporal. Certo? Passemos para a questão 3. Dentre os mecanismos de coesão referencial, endofórica, quer dizer, dentro do texto, e nós temos a coesão também que se faz fora do texto, nós temos os mecanismos da anáfora, catáfora e elipse. Qual que se evidencia nessa parte aí sublinhada? A anáfora é uma remissão a algo que já foi dito, é uma retomada. A catáfora é uma prospecção, eu anuncio alguma coisa à frente. E a elipse é um apagamento. Então, vamos ver aqui. Porém, se não levarmos tudo o que ela diz ao pé da letra, se abstrairmos certos exageros, vamos chegar a um senso comum, 2 pontos. Agora eu vou dizer o que é senso comum. Eu vou projetar, vou explicar o que é senso comum, como se fosse assim uma explicação apositiva. Então, obviamente, nós temos aí a catáfora. Esses 2 pontos aí, eles ajudam muito a perceber esse mecanismo catafórico, porque eu tenho um elemento anterior que vai ser explicado em prospecção. Eu vou explicar o senso comum na frente. Muito fácil. Certo? Vamos ver aqui a resposta na justificativa. O fragmento vamos chegar a um consenso, nós realmente facilitamos certas invasões ao nosso corpo,
exemplifica um caso de catáfora, pois vamos chegar a um senso comum, antecipa a novidade que vem depois, né? Nós realmente facilitamos certas invasões ao nosso corpo. Então, é uma remissão para frente, é uma prospecção, que é característica da catáfora. Vamos ver agora a questão 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, levando em consideração a relação semântica estabelecida pelos conectores sublinhados. Vamos ver aqui. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Então, nós temos aí uma ideia, um momentinho. Nós temos aí uma ideia, poderia substituir facilmente aí por quando. Quando estamos doentes, é uma ideia de tempo. Depois nós temos, voltando aqui, quanto mais leve a alma, mais forte o organismo. É uma questão de proporção. Quanto mais isso, mais aquilo. Louise L. Hay acredita tanto, mas tanto nisso, que chegou a fazer uma lista de doenças. Quer dizer, ela acredita tanto, qual é a consequência dela acreditar? Ela chegou a fazer uma lista de doenças. Aqui eu tenho um enunciado com a conjunção adversativa mais. Há vários outros fatores em jogo, mas não custa prestarmos atenção na interferência que nossos sentimentos têm sobre o nosso corpo. Quer dizer, se há vários fatores em jogo, a gente poderia não prestar atenção, mas não custa prestar atenção. É uma contraposição ao que eu falei antes. Eu estou contrariando, de uma certa maneira, como acontece nas orações adversativas. E, finalmente, eu tenho aqui, mais uma vez, o exagero, já que, ou porque, sempre é um amontoado de tempo que não sustenta nenhuma teoria, que é uma questão, então, da causa, indica uma causa. Vamos ver, então, aqui as justificativas. Então, eu tenho aqui o enunciado 4 do mais é a diversidade, o do já que é a causa, sempre que, número 1, é o tempo, o tanto que a consequência e quanto mais a proporcionalidade. Era uma questão também que, pelos próprios enunciados, eu acho que ficava fácil vocês perceberem fazendo as substituições. Né? Como eu já fui lendo, já fui mostrando, né? Quanto mais, tanto comeu que ficou doente, olha a consequência, né? O mais, que indica uma contra-expectativa, e o já que equivale a porquê. A última questão é esse texto verbo visual. Autoestima e gordofobia são temas de filmes em escolas de Floripa. Acho que você está um pouco pesada. O que importa é que a consciência está leve e a autoestima lá em cima. E foi marcado aí em vermelho, né, foram marcados 2 adjetivos, pesado e leve. Observe os adjetivos destacados em vermelho na charge acima. Eles servem para exemplificar que tipo de coesão lexical. A coesão lexical, diferentemente da gramatical, ela é feita por meio de palavras do léxico, e não palavras gramaticais, como pronomes, etc. Então, a gente pode fazer substituindo sinônimos, usando hipônimos e hiperônimos, né, que é aquela questão do elemento, classe, classe, elemento, usando parte todo, todo por parte, que é a questão da holonímia e da meronímia, e usando antônimos também, a antonímia, que é exatamente o que acontece aqui, pesado é o contrário de leve. Vejam, então, aqui na justificativa. Trata-se do mecanismo de coesão lexical por antonímia, já que se empregam adjetivos semanticamente opostos ou antônimos, pesada e leve. Esse assunto está explicado na aula 9. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, né, para voltar a falar com vocês aqui, né, e dizer a vocês que eu espero que essa explicação tenha ajudado vocês a entender melhor o conteúdo da prova. Eu e Ilana estamos sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida, e eu me despeço desejando uma ótima tarde a todos. Um beijo para todos. Vou parar a gravação. Até a próxima.